A graça e paz do nosso Deus. O canal Frutificai começa hoje com um assunto muito importante, atual, e que com certeza você vai ser edificado e também vai ter muito conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o tema suicídio, mas na visão judaica. Queridos, esse tema, ele é muito importante. Eu quero primeiro esclarecer que eu não vou falar no suicídio sobre a ótica de pessoas que tiveram a sua execução de forma inconsciente, ou seja, por uso de medicamento, por entorpecente, ou até mesmo porque estava com perturbações mentais. Vamos falar de forma bem clara, nítida, vamos distinguir aqui de forma bem precisa para que você possa ser edificado. Suicídio na visão judaica. A nossa base bíblica se encontra em Gênesis, no seu capítulo 9, nos seus versículos 5 e 6. Eu peço antes de mais nada a sua ajuda. Eu quero te pedir ajuda porque, assim como todos os estudos que o canal vem assim a fazer, esse também é um material que edifica vidas. Querido, você que pode ajudar pessoas, se esse estudo está vindo aqui é para ajudar. Então, queridos, ajude, compartilhe, se inscreva no canal, esteja junto, veja se você gosta do conteúdo, veja até o final, passe para pessoas que você conheça, abençoe vidas, seja um semeador. Eu tenho certeza que você também pode fazer a diferença nessa terra. Vamos então ao que a palavra diz, segundo a Torá. Gênesis capítulo 9, nos seus versículos 5 e 6. A palavra diz: certamente requererei o vosso sangue, e o sangue das vossas vidas da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esse é o Frutificai Oficial, começando agora. Paz novamente, queridos. Quero falar hoje sobre o significado. Vamos começar pelo significado do que é suicídio. Suicídio nada mais é do que o ato de causar a própria morte. Quer dizer, de forma intencional, e isso pode ter vários desdobramentos. Eu vou falar deles aqui e eu quero que vocês entendam que isso acontece muito. Por exemplo, podem ser por perturbações mentais, psicológicas, podem ser por depressão, pode ser por abuso de remédios controlados, pode ser por uso demasiado de drogas, pode ser isso daí incluindo álcool, tá, querido? Isso pode ser também por atos impulsivos. Pode acontecer por causa do estresse, seja do trabalho, seja das circunstâncias. Isso pode acontecer de forma variada. Não estamos aqui rotulando. Mas também tem dificuldades financeiras. Também nós temos rompimentos amorosos, bullying e muitos outros motivos. Então, o suicídio ele se caracteriza exatamente pelo ato de causar a própria morte. Querido, o suicídio ele não é aceito entre os judeus. E nós vamos falar exatamente porque o Bereshit, que seria o início, o princípio ou o começo, que está em Gênesis, ele fala exatamente aquela palavra que nós lemos. Mas essa proibição, esse nosso texto básico, qual seria o seu fundamento? Qual seria o fundamento daquilo que nós lemos em Gênesis e que eu acabei de ler para os irmãos?
Isso seria exatamente o fundamento do pensamento judaico de que o corpo não é sua propriedade, e sim é um empréstimo de Deus. Deus o emprestou o corpo, então, no caso, nós não temos autonomia sobre o nosso corpo. E sim, temos que ter o conceito que se matamos outra pessoa, e isso é errado diante do Pai, naturalmente também não podemos nos matar. O corpo, então, é um empréstimo, é uma dádiva do Senhor. Então esse é o conceito base que é tratado, onde é entendido pelos judeus, de que é praticamente assim, não é tolerado o suicídio. Vamos partir também de pensamentos filosóficos que também permeiam no meio judaico, de que o suicídio é repreensível. E nós vamos falar pelo menos de dois pensamentos. O primeiro deles é de que quem comete o suicídio, ele comete um pecado sem a opção do arrependimento. Queridos, se você parar para analisar no pensamento deles, você vai entender de que se você comete um homicídio, posteriormente é evidente que você terá tempo de você poder se arrepender deste pecado. Neste caso, quando há realmente a prática do suicídio, esse tempo, esse time de arrependimento não existe. É um pecado consumado sem arrependimento. Segunda coisa, por que é repreensível o suicídio para os judeus? Eles dizem que matando assim seria um ato pecaminoso. E é verdade. E onde a pessoa praticamente desperdiçou a sua chance. Porque nesse caso ele explicitou, ele praticamente externou que ele ignorou a soberania de Deus. Ignorou, porque uma vez que nós lemos lá atrás que o corpo seria um empréstimo de Deus e de que não seria cabível tirar a sua própria vida, ele estaria ignorando a dádiva de Deus, o presente de Deus, desse empréstimo, e estaria usando do seu livre-arbítrio para cometer tal pecado. Então essas duas ordens filosóficas também são entendidas em relação aos judeus. Queridos, eu queria também falar sobre o tratamento das pessoas que se suicidam entre eles. E, mais uma vez, eu quero aqui falar para os irmãos que não estamos aqui falando de suicídios que foram cometidos de forma equivocada, ou seja, inconsciente, mas eu estou dizendo daquelas que realmente a pessoa tinha total consciência. Bom, primeira coisa que acontece, lhe é tirado o direito aos ritos tradicionais, como, por exemplo, o direito ao luto, o direito ao elogio, aquela pessoa que, no momento da sua morte, ela teria, sim, momentos de poder falar bem dela, do que ela foi, da pessoa que ela representou. Isso seria retirado. Ela não teria direito a luto e também não teria direito a elogios. Segunda coisa que iria acontecer, essa pessoa seria uma pessoa declarada de que não teria parcela ou direito ao mundo vindouro. Seria uma pessoa que não teria direito a uma vida eterna, uma vida de paz. Terceira coisa seria direito ao enterro. Essa pessoa, considerada um suicida, ela seria considerada uma pessoa má, e se na família fosse já a tradição de enterrarem todas as pessoas da família no mesmo lugar, essa pessoa não estaria naquele lugar, não seria enterrada no meio dos seus parentes, porque não pode colocar junto pessoas justas e as pessoas más. Então, no momento do enterro,
também não seria no mesmo lugar, seria em outro lugar apartado. Queridos, isso são exemplos dos quais eu queria trazer conhecimento para os irmãos, e agora queria também trazer um exemplo da Torá, que nos traz aí dentro da Bíblia um exemplo de suicídio. O Saul, rei Saul, o primeiro governante de Israel, ele estava em uma batalha contra os filisteus, ele estava numa batalha ferrenha, difícil, e de repente ele se viu numa iminência de ser capturado porque a batalha estava sendo perdida. Nesse momento ele pede ao portador das armas que o mate. Ele tinha consciência, ele sabia, ele não desejava tirar a sua própria vida. E ele pede então ao portador das armas que assim faça, que ele tire a vida, porque ele sabia que ia ser capturado. No entanto, o portador das armas se recusou a fazê-lo. É nesse momento então que, mediante a recusa do portador das armas, ele agarra sua espada e cai sobre ela, vindo assim a morrer. Queridos, essa passagem, ela tem explicações de várias formas, mas a mais coerente e aquela que é mais utilizada e aceita é de que o rei Saul não se suicidou. Isso daí foi um ato porque o rei temia que fosse capturado. Ele sabia que isso ia acontecer. Mas também ele sabia que a custa de tentar libertá-lo das mãos dos filisteus custaria a vida de muitos judeus. Muitas pessoas morreriam na tentativa de libertá-lo. Então, isso foi praticamente um sacrifício. Eu também quero falar sobre duas pessoas na Bíblia que pediram a morte. Não tentaram se suicidar, mas pediram a morte a Deus, mas não foram atendidas. Isso para corroborar, para ratificar de que o Senhor, Ele não atende esse tipo de pedido. Logo também a pessoa que vai na intenção de tirar a sua vida, ela também não seria atendida se pedisse a Deus que lograsse êxito nessa empreitada. Então, queridos, primeiro você pode ver na sua Bíblia, se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. É a história de Elias, que depois que houve a morte dos profetas de Baal, a rainha Jezabel promete que irá matá-lo. E ela manda pessoas para irem mandar essa mensagem para ele, que assim como os profetas dela morreram, ele também morreria. Mediante tal notícia, queridos, a Bíblia diz que ele foi para o deserto no caminho de um dia e foi deitar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E assim ele disse: já basta, ó Senhor, já basta. Toma agora minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Você pode olhar na sequência a resposta de Deus, para que possamos entender que também existe outro profeta, Jonas. Esse profeta, ele pede a morte a Deus 2 vezes, queridos, em 2 momentos diferentes. No primeiro momento, ele vai pedir a morte a Deus quando ele fica revoltado com a decisão de Deus em perdoar o povo de Nínive. Isso você pode encontrar também na sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 4, verso 3, no qual ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Queridos, impressionante o pedido que é feito pelo profeta Jonas. Mais à frente nós vamos ver que o Senhor, em dado momento, o Senhor fez nascer uma planta, no qual fez uma sombra para o profeta Jonas. Só que o Senhor também, logo após, ele fez também com que aquela planta morresse. E aí o sol veio a ferir a sua cabeça e tudo mais. E isso se encontra
no mesmo capítulo do livro de Jonas, no capítulo 4, no seu verso 8, no qual ele diz: E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Melhor me é morrer do que viver, queridos. No Talmud, temos no livro de Êxodo, veja na sua Bíblia, Êxodo, no seu capítulo 20, no verso 13, não matarás. Queridos, esse é o 6º mandamento do Senhor. Naturalmente, nós também sabemos que a consumação do suicídio, ele acaba sim indo a quebrar esse 6º mandamento. Porque, como eu disse anteriormente, se você não pode matar o seu próximo, naturalmente a si mesmo também seria atentar à morte. Não matarás. E aí seria a quebra desse mandamento. Bom, para que a gente possa ver a gravidade desse assunto, do porquê que eu estou tocando hoje, e no qual também estava resistindo a falar desse assunto, mas o Senhor realmente me fez vir a esse tema, porque eu não queria somente olhar a Bíblia ali puramente. Eu fui, olhei e falei: Senhor, e o Senhor me fez ir também fazer pesquisas a respeito de estatísticas do que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala sobre isso. E é de um espanto terrível, querido, que eu fiquei pasmo, onde eu vi que na taxa global 10,5% de suicídios acontecem a cada 100 mil habitantes. Queridos, isso representa uma pessoa desistindo de viver a cada 40 segundos. É muita gente que por motivos diferentes querem dar cabo da sua vida. E isso também foi diagnosticado, foi praticamente visto que o suicídio é o 3º principal motivo ou causa de morte entre jovens. A nossa sociedade nova, adolescentes, pré-adolescentes, estão dando cabo da sua vida mais do que muitas outras coisas, muitos outros motivos. A Associação Internacional, em 2003, lançou a campanha do Setembro Amarelo. No Brasil, só foi implementado em 2015. Então, querido, a gente pode ver que até mesmo a forma como acontece é terrível. As formas que são mais utilizadas para poder cometer o suicídio é a ingestão de pesticidas, a ingestão de medicamentos controlados em altas dosagens, armas de fogo, enforcamentos e muitas outras coisas. E eu queria aqui fazer um apelo e queria também esclarecer para o nosso querido ouvinte. Você que está nos vendo agora, para os judeus isso não é aceitável. Mas também eu quero esclarecer para os amados que há muitas pessoas que acabam dando um fardo muito pesado a pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sofrendo, estão sob uma pressão enorme e não sabem como sair, não sabem como se libertar deste peso. E acabam dizendo que os suicidas irão para o fogo eterno, que não tem salvação para eles. Queridos, se você é sim uma pessoa que acompanha o canal, por favor, olhe o meu estudo sobre o pecado mortal, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem. Mas não se for pecar ou se for falar contra o Espírito Santo, esse é um pecado que não ser-lhe-á perdoado ao homem, nem neste século, nem no porvir. Então, queridos, não há base bíblica, não há entendimento de que
o suicídio é um pecado mortal. Mas mais do que isso, se alguma pessoa que está vendo esse vídeo agora, que está vendo esse estudo, essa exposição bíblica, e que tiver com pensamentos de ser um fardo a essa sociedade, de ser um fardo à sua família, de não ter mais saída, de não saber o que fazer, a sua vida não tem sentido, eu quero lhe pedir. Busque ao Senhor Jesus, busque ajuda, busque a Deus e busque a profissionais de saúde, busque ajuda. Você pode sim ter saída, ter solução e viver com dignidade, com paz. Não deixe que nada venha roubar o que é mais precioso, que é a dádiva da vida que o Senhor lhe deu. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias, todas as pessoas neste mundo que porventura estão padecendo, estão perecendo, naufragando diante de problemas insolúveis, e que o Senhor possa estar indo na sua casa lhe visitar e lhe dar uma esperança ao seu problema. Que Deus abençoe a tua vida e que tenha misericórdia de todos nós, porque suicídio, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que aconteça aos nossos queridos. Você que está vendo esse canal, eu espero, no fundo do meu coração, querido, que essa exposição bíblica possa chegar ao máximo de pessoas que ela puder, com o intuito de abençoar, com o intuito de encorajar pessoas, com o intuito de realmente edificar. Me ajuda. Se inscreva, compartilhe e vamos ajudar. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.